E aí galerinha, meu nome é Diogo, eu sou linguista. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no poema Versos a um Cão, do Augusto dos Anjos. A ideia surgiu porque há umas 3 semanas atrás eu tinha gravado um vídeo sobre o meu sonho, um poema do Álvares de Azevedo. E nos comentários desse vídeo alguém tinha pedido para eu fazer um vídeo sobre o Augusto dos Anjos. Aqui eu tenho que confessar que eu não tinha muita familiaridade com o Augusto dos Anjos. Eu tinha lido alguns poemas, mas nunca tinha lido o livro dele, né, o Eu e Outras Poesias. Eu sabia que ele era um cara bastante esquisito, peculiar talvez, por conta do negócio de usar termos da medicina, etc. Mas eu nunca tinha dado uma olhada com mais calma na poesia dele. E acontece que ele é um cara super interessante. Não é à toa que gente como Drummond, por exemplo, ou José Lins do Rego vão falar que ele é um dos poetas mais originais da poesia brasileira. Vamos começar por alguma informação biográfica. O Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, que é o que a gente conhece como Augusto dos Anjos, foi um poeta, um professor paraibano, nasceu na Paraíba, na Cruz do Espírito Santo, Brasil. Nasceu na 20 de abril de 1884, ele morreu no dia 12 de novembro de 1914, quer dizer, morreu com 30 anos, que significa que ele morreu mais novo do que a idade que eu tenho hoje. Daí que o Augusto dos Anjos viveu num período que estava passando pelas consequências aí da abolição da escravatura, da proclamação da República, da mudança do eixo econômico do Brasil, que foi do Nordeste para o Sudeste. E o livro que ele publicou, que é de onde a gente vai tirar o Versos a um Cão, é um livro chamado Eu e Outras Poesias. Esse livro foi publicado em 1914, no ano da morte do cara. Ao contrário do que eu fiz no vídeo do Álvares de Azevedo, dessa vez eu quero ler o poema com vocês. Então eu vou jogar esse poema na tela e vou ler ele para vocês. Vou fazer uma leitura de poema aí. Que força podre distrita em embriões informes, tua garganta estúpida arrancar do segredo da célula ovular para latir nos solidões enormes. Esta obnoxa inconsciência em que tu dormes, suficientíssima é para provar a incógnita alma, avoenga e elementar, dos teus antepassados vermiformes. Cão, alma de inferior rapsódia errante, resigna, ampara, arrima, afaga, acorde a escala dos latidos ancestrais. E irás assim pelos séculos adiante, latindo o esquisitíssimo prosódio da angústia hereditária dos teus pais. Aí quando você lê um negócio desse, você já pensa logo depois, putz, que diabo é isso? Porque é uma poesia difícil, não é uma poesia muito fácil. Quando eu li esse poema pela primeira vez, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o poema do Baudelaire da Carniça. Eu falei, cara, isso tem cara de poema da Carniça. Aí eu fui dar uma olhada. Google, fui procurar alguma coisa sobre o poema, falei, vamos lá, né? Vamos ver o que as pessoas estão falando, como é que as pessoas estão lendo o poema desse cara. E achei 2 textos bastante interessantes sobre o Augusto dos Anjos no geral. O primeiro texto que eu achei foi uma dissertação do mestrado do Miguel Graciano Silva da Costa. Essa dissertação se chama As Figurações Animalescas do Eu, do Augusto dos Anjos, e ela foi defendida em 2019. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Sugiro que vocês deem uma olhada, bastante interessante essa dissertação, né, no caso. O outro texto é uma tese de doutorado do Daniel Levi Candeias. Essa tese se chama Augusto dos Anjos, um moderno entre os ismos. Ela foi publicada em 2015. Também vou deixar o link para vocês aqui darem uma conferida. Esse texto do Candeias, na verdade, é o que eu mais vou usar agora para falar desse poema específico com vocês. A primeira coisa que você pega para ler quando você vai dar uma olhada nessa tese do Daniel Levi Candeias é que o Augusto dos Anjos ele era um poeta tão particular que ele meio que está isolado dentro da tradição literária brasileira. O que o Candeias vai dizer é que o Augusto dos Anjos ele dialoga absurdamente com a literatura do romantismo e o cientificismo daquela virada de século, só que de maneira negativa. O que significa dizer de maneira negativa? Significa dizer que ele dialoga com o romantismo e com o cientificismo, mas ele dialoga de forma do contra, vamos dizer assim. Ele pega e inverte tudo. Vamos dar uma olhada no que o Candeias vai dizer sobre isso. Sobre o romantismo, especificamente sobre o romantismo, o que o Candeias vai dizer é o seguinte. Em Augusto dos Anjos recorrem temas, imagens e recursos tipicamente românticos. Mas essa influência é sempre atenuada ou anulada pelas referências à ciência ou à filosofia. Assim, os cismas e a genialidade do poeta se tornam distúrbios psíquicos,
A constante presença da morte se faz por meio da figura do verme ou de expressões abstratas como noumenalidade do não ser, a incomunicabilidade das sensações e pensamentos íntimos se manifesta sob forma de um impeditivo neurofisiológico, etc. Isso é o que o Candeias fala sobre como que o Augusto dos Anjos lida com o romântico. Vamos dar uma olhada em como que ele lida com o cientificismo. Segundo o Daniel Levi Candeias, o escritor paraibano não exaltava as teorias que estavam em voga nem ilustrava sua aplicabilidade, mas ressaltava a experiência trágica de tomar consciência da sua ilusão ou de seu determinismo mortificador. Com isso, ele utilizava o mesmo recurso alusivo da poesia científica, para manifestar, contudo, uma experiência diametralmente oposta, o mal-estar, a sujeição e a decrepitude, em lugar da exaltação racional do progresso da humanidade. Então, vejamos. A questão é, como que o Augusto dos Anjos pega esse romantismo, pega esse cientificismo e inverte a lógica toda do negócio? O que o Daniel Levi Candeias vai explicar pra gente nessa tese de doutorado é que a esse processo assimilar elementos de um dado movimento para contrariar princípios que lhe são inerentes, damos o nome de assimilação negativa. Essa assimilação negativa para a gente aqui vai envolver dois processos. O primeiro é a desumanização e o segundo é uma palavra enorme que é difícil de falar, que é a antropomorfização. Grosseiramente falando, a ideia de desumanização tem a ver com você esvaziar o sujeito, o indivíduo da humanidade. Uma das maneiras como isso se manifesta nessa poesia aí do Augusto dos Anjos é por meio do problema da linguagem, né? Porque se você for parar para pensar, a linguagem é aquilo que é uma das coisas que mais destacam essa ideia de humanidade. Então, se a pessoa está desumanizada, ela certamente vai ter um problema com a linguagem. Sobre essa questão dessa impossibilidade da execução da linguagem, vamos dizer assim, o próprio Daniel Levi Candeias vai apontar para a gente o seguinte: trata-se da impossibilidade de expressão por meio das palavras que algumas vezes aparece como tema. Isso já fica mais ou menos claro quando você lê o primeiro verso do poema e você percebe que ele é um verso absurdamente truncado. Bom, primeiro que o versus há um cão, uma prosódia esquisitíssima. E aí é que entra a segunda parte do processo, que é a antropomorfização, que significa dizer o quê? Se no caso da desumanização você esvazia o humano daquilo que faz ele ser humano, no caso da antropomorfização, vamos dizer assim, você humaniza aqueles que não são humanos, que no caso são animais, ou aqueles que pertencem ao reino vegetal, mineral, enfim. Na poesia do Augusto dos Anjos isso aparece bastante com relação a vermes, por exemplo. Nesse caso aqui, o óbvio é o cão. Então o que a gente tem basicamente nesse poema? A gente tem um eu lírico, que provavelmente é humano, e ele está olhando para um cachorro, e esse cachorro está latindo numa prosódia esquisitíssima, e ele está se perguntando como é que isso acontece, de onde que vem essa força. E aí você tem esse duplo movimento, Você desumaniza o sujeito, você antropomorfiza o animal. E aí a gente volta para a tese do Daniel Levi Candeias, porque ele esclarece isso para a gente de maneira bastante interessante, quando ele diz o seguinte: na mesma medida em que os indivíduos são animalizados ou coisificados em eu e nas outras poesias, os objetos e os animais recebem atributos humanos, despertando no eu lírico mais sentimentos como compaixão, inveja e empatia do que os próprios homens. Quer dizer, o cara está mais sensível ao animal ali do que as outras pessoas, até porque as outras pessoas nem existem nesse poema, O cara está bastante isolado, vamos dizer assim. Tem um cara e tem um cachorro, e o cara, na verdade, não está interagindo com esse cachorro, ele está olhando para esse cachorro e pensando: porra, velho, como é que você... Porque lá da onde está saindo essa força para latir, bicho? Daí o que acontece é que você tem uma dinâmica acontecendo nesse poema, que é uma dinâmica que cria uma espécie de tensão, ou uma espécie de desconforto. Você desveste o humano da humanidade, animaliza o cara, você reveste o animal da humanidade e desanimaliza o bicho, mas ao mesmo tempo isso se manifesta na própria estrutura do poema. Eu não mencionei isso, mas esse poema é um soneto. O soneto seria uma forma bastante tradicional de você construir um poema, de você escrever um poema. Você tem as duas primeiras estrofes com 4 versos, duas últimas com 3, ele é decassílabo, etc. Ao mesmo tempo você tem uma escolha lexical bastante inusitada, vamos dizer assim, porque você tem uma série de termos que não são termos tradicionais da poesia, como é o caso de palavras como embriões ou célula ovular que está nesse poema. Você tem esse jogo de forças acontecendo no poema,
que vão tratar, em última medida, de uma crise na linguagem. Essa crise na linguagem, dentro de um poema, acaba sendo uma crise no próprio fazer poético, na estrutura do poema, nas relações que o poema estabelece, no modo como Augusto dos Anjos trata isso, né? Então você vai ter ali, por exemplo, um sujeito e um animal, esse sujeito é desumanizado, esse animal é humanizado, e é o animal que late numa prosódia esquisitíssima. Se a gente for associar esse cachorro ao poeta, a um poeta, a gente vai ter, nesse caso, um grande questionamento sobre o próprio fazer da poesia. E esse grande questionamento sobre o próprio fazer da poesia ele se manifesta, inclusive, na própria estruturação do poema, que oscila entre aquilo que é o tradicional, no caso um soneto, mas também naquilo que não é tradicional, que é o caso, por exemplo, daquela escolha lexical esquisitíssima que ele vai usando, que tem a ver, obviamente, com essas relações entre o romantismo e o cientificismo, etc. Então, todas essas subversões que Augusto dos Anjos vai fazendo, ele vai mostrando para a gente essa grande crise no qual esse poeta se encontra, e que, de certa forma, reflete mais ou menos aquela época em que ele estava inserido. E é isso que é bonito, né? Porque se você for ver o poema, mesmo que esse cão seja um animal completamente angustiado naquilo que ele precisa latir, né? Então se você for ler ali as últimas duas estrofes, você vai ver que esse cão ele tem que latir, né? E se você for ler se vocês forem ler ali as últimas estrofes, você vai perceber que esse cão ele precisa latir, independente de que a prosódia é esquisitíssima, ele tira a força do rabo para latir, mas se ele tem que latir. Então, esse ter que latir, a gente já associou esse cachorro com a poesia. Esse ter que latir, a gente já acabou de associar isso daí com a própria construção do poema. Então, esse cachorro ter que latir implica que o poeta tem que fazer a poesia, independente da relação que ele tem com a própria poesia, independente da relação que ele tem com a própria tradição literária, independente da relação que ele tem com o modo como ele enxerga o mundo. Isso não importa. Importa que ele precisa fazer poesia. E eu espero que, se tudo der certo, que esse vídeo tenha instigado vocês a dar uma olhada na poesia desse cara. É uma poesia super interessante, é uma poesia super diferente mesmo, ela é realmente diferente. Quando um cara como Carlos Drummond de Andrade diz que a gente está lidando com o poeta mais original da literatura brasileira, a gente tem que parar para prestar um pouco de atenção, mas realmente vale a pena. Dá uma chance para a poesia desse cara. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o curtir de vocês ali embaixo, compartilhe esse vídeo e se inscrevam no canal. Se vocês já conheciam o poema, se vocês já conheciam Augusto dos Anjos, se vocês não conheciam, mas ficaram interessados, comenta aí para eu saber o que vocês acharam. Se vocês foram ler, comenta aí para eu saber o que vocês acharam da leitura da poesia desse cara, dos poemas desse cara. Se você tem interesse em ver algum autor ou alguma obra aparecendo nesse canal, deixa aqui nos comentários para eu saber, seja porque você gosta ou seja porque você quer compreender um pouquinho melhor do que esse cara está querendo dizer, qual que é a estética, enfim. Deixa eu saber nos comentários de quem ou de que obra, enfim, você gostaria que eu falasse. Beleza? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.